Aqui na programação da Estação TV, estamos em visita ao hipnoterapeuta Regis Pereira da Rocha. Doutor que atende Carlos Barbosa e toda a nossa região. Para falar desses momentos, dessas atividades, a busca por um amparo, doutor, o que dá para quem nos acompanha agora aqui na programação da Estação TV saber mais sobre a hipnoterapia, doutor? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer novamente compartilhar esse momento com o público da Rádio Estação. Fico feliz, né? E, mais uma vez, apresentando a hipnose como uma alternativa bastante objetiva, bastante simples, né? E direta ao ponto. Que busca esta comunidade pode encontrar? Quais os caminhos? Quais as soluções que as pessoas que nos assistem agora podem encontrar nessa atividade, doutor? Bom, a hipnose clínica, tá? Ela é uma abordagem que ela vai direto ao nosso inconsciente, onde grande parte dos problemas da sociedade residem, né? Devido a questões externas, questões desde o histórico, né? Então, o tratamento ele visa tratar desde transtornos de ansiedade, fobias, depressão, alcoolismo, cigarro. Problemas das mais variadas partes podem ser tratadas através da ferramenta da hipnose. Doutor, essa hipnose, quando se fala, por vezes as pessoas já vêm à mente a questão de uma regressão. Como é que é esse trabalho? Como é que é feito esse trabalho com o cliente, a pessoa que busca esse atendimento? Bom, em primeiro lugar, assim, ó, a regressão ela é uma das técnicas da hipnose. Tá? Nós temos um determinado momento, seguindo um protocolo sistemático, tá? Em que é feito a regressão. Mas primeiro, o que acontece? Todo paciente, quando chega no consultório, ele chega já em estado crítico, né? Ele chega bastante ansioso. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa que eu faço para ele é oferecer a primeira avaliação. A avaliação é feita gratuitamente. Nesse primeiro momento da avaliação, eu vou explicar todo o procedimento do tratamento. Eu explico para ele qual é o diferencial do tratamento, quais são as vantagens, os benefícios. Eu explico também o porquê do problema que ele está apresentando e de onde é que vem esse problema, sabe? Então, eu preparo ele bem antes de conduzir já diretamente para as técnicas de hipnose ou regressão. Tá? Seguindo esse protocolo, como que a gente procede? Ele estando já ciente de que a hipnose é bem diferente do que muitos profissionais de palco e teatro, né, apresentam, aquela coisa mirabolante, tá? Ele já está ciente que não, aqui ele vai ser tratado de uma forma científica e clínica. Tá? Então, ele já se sente mais seguro em saber que não vai ser feito nenhum tipo de abordagem invasiva, né, sem o consentimento dele. Então, nós chamamos isso dentro da linguagem, né, terapêutica, a gente chamamos isso de rapport, né, criar um rapport, criar aquele sistema de confiança de relação de paciente e cliente, né, paciente e terapeuta. Tá? Então, colocamos isso para ele, ele se sente mais seguro, então nós vamos colocar para ele, olha, na primeira sessão o que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro trabalhar um pouco os seus níveis de ansiedade, vamos criar alguns condicionamentos no sentido de saúde, bem-estar, vamos trabalhar a autoestima dele também, porque normalmente quando ele se sente tão inseguro, vem depois de tantas vertentes que não conseguiram muitas vezes ajudar ele, né, ele percebe na hipnose como uma luz no fim do túnel. Então a gente coloca para ele a questão de que ele pode, não, aqui ele vai encontrar, né, um aparato de sistemas que vão ajudar ele a trabalhar isso. Tá? E esse momento, doutor, isso que nós temos no dia a dia, essa vida agitada, né, trabalhosa, é atividade que por vezes acima do que as pessoas têm, as suas condições ideais
de oferecer, de proporcionar. Quais são os caminhos, essa problemática toda? Quais os momentos que o senhor sente mais aqui no seu consultório, nesse trabalho que o senhor tem com os seus clientes, que se busca mais? É aquela ansiedade? É aquele problema? Quais os caminhos que o pessoal tem buscado mais aqui no seu consultório, doutor? O que eu noto bastante é que o fator da depressão tem sido uma das causas assim, ó, que mais tem sido recorrentes, tá? A depressão. Mas por que o indivíduo chega à depressão? Muitas vezes o que se percebe é que, lamentavelmente, a sociedade parece partir do princípio de que se eu resolver meu mundo externo, eu vou me sentir melhor, sabe? Só que a prática nos mostra que não funciona assim, sabe? Tu não tem controle sobre tudo, sabe? O máximo que tu pode ter é controle sobre a sua percepção em relação ao seu mundo externo. Então, quando você se prepara internamente, você vai ter uma reação positiva muito melhor para lidar, gerenciar a sua vida de forma externa, né? Quando a pessoa começa a sentir os sintomas da depressão, muitas vezes ela até é um agravante da ansiedade, é a cobrança interna, é a necessidade de ter controle sobre o meio, o corre-corre do seu dia a dia. Isso tudo vai deixando com que a pessoa, com que muitos momentos que dariam prazer, que tivesse aquela válvula de escape, acaba sendo comprometida e a pessoa vai se retraindo socialmente, a um ponto que, essa é uma questão que eu gosto de sempre colocar, né, e que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Muitas pessoas acham que meu cérebro está contra mim. Na verdade, o cérebro da gente nunca está contra a gente. Ele só está justificando as nossas crenças. Entende? O cérebro nada mais é do que um agente que ele vai sempre concordar contigo. Então, se você está olhando para um abismo sem fundo, o cérebro vai concordar com você e vai dizer: é verdade, você não tem jeito mesmo. É por isso que está aí muito dos suicídios, muito das situações, né, que chegam ao extremo. A gente está falando sobre o dia a dia e algumas pessoas podem se questionar, mas é somente para adultos, pessoas um pouco já maduras? Não. Tem um caminho também que é bastante, se busca bastante aqui com o doutor Regis, que são os pais que, por vezes, sentem um distanciamento dos filhos. Como é que é esse trabalho aí, doutor? Perfeito, né? Está havendo muita procura, né? Inclusive na aprendizagem, para os adolescentes, crianças, né? Que vêm em busca, né? Os pais têm procurado a hipnose, né? Muitas vezes por ser uma ferramenta de atalho, né? Porque quando não se conseguem alternativas melhores, né, em outros meios, né, o que acontece? Eles trazem: a minha criança, meu filho, ele não tem comunicação com a gente, ele se fecha no mundinho dele, da internet, do celular, do jogo, e fica o dia inteiro ali. E eu tento me aproximar, não consigo. Mas, na verdade, se a gente for analisar isso a frio modo, digamos assim, né, o que se percebe é que, na realidade, a criança nada mais é do que um reflexo da sociedade, um reflexo dos pais também, principalmente, das referências que ela tem. Muitas vezes o que acontece? Os pais eles não conseguem suprir aquela necessidade de afeto com a criança, entender qual é o comportamento dele, por que ele está manifestando-se dessa forma. Então, uma coisa que eu sempre digo: o cérebro da gente, ele é um sistema que ele não interpreta corretamente o termo não. Quanto mais tu diz para a criança: não faça isso, não faça tal coisa, mais a criança vai fazer. Entende? Isso nós chamamos, em psicologia, nós chamamos de reforço negativo. Existe o reforço negativo e o reforço positivo. Então, quanto mais tu disser não, o cérebro interpreta como se fosse um sim. É a mesma coisa que eu vou dizer para vocês agora. Eu sempre coloco isso para o meu paciente, né? E aí ele entende bem na prática, né? Se eu disser para vocês agora: não pensem numa banana, vocês vão pensar. Não adianta.
queira ou não. Então, quanto mais tu diz para a criança não fazer tal coisa, mais ela vai fazer. Então, como é que se faz? Aproveitem um momento em que, quando a criança estiver fazendo a coisa certa, estiver querendo se aproximar dos pais, aproveitem e elogiem, reforcem isso, tragam ela para o meio. Isso vai ajudar muito. Na hipnose, o que a gente faz? As crianças costumam adorar a hipnose. Por quê? Porque é uma abordagem diferente. A gente coloca ela num estado gostoso, um estado extremamente receptivo, onde ela não vai receber lição de moral. Não. A gente vai comunicar com o inconsciente dela e vai plantar as sementinhas, em que ela vai ter uma resposta didática, né, e neural muito mais objetiva do que se ela fosse ter aqueles milhões daquelas várias e várias conselhos que ela recebe do pai. Meu filho, não faz isso, porque isso é assim, assim, assado, e está errado, blá, blá, blá. Tudo bem, você está dando a sua orientação paterna, mas, na verdade, o seu filho ele já escutou isso várias e várias vezes, que o cérebro já nem absorve isso, entende? Então, na realidade, você tem que, de certa forma, saber falar a linguagem dele para conseguir entrar no universo dele e ele ter uma resposta melhor. Então, né? O doutor Regis Pereira da Rocha, com quem estamos conversando aqui na programação da Estação TV, aqui estão alguns dos seus materiais, né? Algumas das suas obras que ele apresenta em livros. São esses dois? Tem mais algum, doutor? Como é que é esse trabalho aí? Sim, eu tenho 3 livros publicados, tá? Eu tenho um de hipnose condicionativa, onde explica a hipnose cientificamente, tá? Lamentavelmente ele não está aqui agora, mas eu tenho esse, que é a hipnose condicionativa, tenho o Manual do Amor, que é um livro que fala dentro da psicologia sobre relacionamentos, comportamentos, e tenho também o Identidade Emocional, que fala sobre transtornos de ansiedade, fobias, depressão, estresse. Ele aborda os problemas psicossomáticos da nossa era, tá? Que é bastante comum. Além dos livros, eu também tenho mais de 40 CDs de auto-hipnose e reprogramação mental. São CDs que as pessoas, né, podem utilizar. Claro que não substituem a terapia presencial, mas também ajuda em determinados momentos a conseguir fazer com que a mente relaxe de uma forma mais tranquila e a pessoa possa ter uma vida mais saudável, né, com mais qualidade. Lá no início da nossa conversa, a gente falou que o primeiro momento, o primeiro contato aqui com o seu conhecimento, o seu profissionalismo é feito de forma até gratuita, né? Uma análise, né? Somente uma conversa para saber onde é que se inicia todo esse processo. Como é que o pessoal busca aí? Nós temos alguns contatos aqui, que é o 991-342-246. 991-342-246, o contato aqui, ou aqui na área central do município de Carlos Barbosa. Qualquer informação, o pessoal pode chegar sem compromisso algum, doutor? Perfeitamente, né? Resumindo, o protocolo, tá, do tratamento, ele funciona em 3 partes, tá? São apenas 3 partes. Ou seja, se a gente fosse adicionar a primeira parte é uma entrevista, uma avaliação para a gente esclarecer as dúvidas e elaborar o tratamento de acordo com as necessidades do paciente. Feito isso, nós começamos o protocolo do tratamento. Na primeira sessão, a gente trabalha os níveis de ansiedade da pessoa, vamos criar alguns condicionamentos no sentido de saúde, bem-estar, a nível profissional, a nível de relacionamento. A gente planta algumas sementinhas. Feito isso, depois nós começamos um processo que nós chamamos de bloqueio do emocional negativo, que é uma espécie de regressão, onde a gente volta da idade atual do paciente até o período da gestação. Por que a gente faz isso até o período da gestação? Porque já no período da gestação, tudo que ocorre com os nossos genitores, os nossos pais, se estão com alguma crise, algum estresse, alguma aflição, isso já é transmitido para o feto. Então, na realidade, a gente já vem para esse mundo trazendo consigo toda uma herança emocional positiva ou negativa, de acordo com como foi a gestação. Depois disso, de 1 ano de idade até os 9 anos mais ou menos, o cérebro da gente funciona que nem se fosse uma esponjinha. Ele vai absorvendo todas as referências ao nosso redor, ou seja, o comportamento dos pais, a cultura dos irmãos,
o ambiente em que você vive. Como você está formando a personalidade, é natural que assim o seja. Depois disso, do ano de idade, dos 9 até a idade atual, a gente ainda sofre influência do meio, não na mesma intensidade, mas continua sofrendo. Cada vez que você tem um estresse, um abalo emocional, uma frustração, uma perda, uma mágoa, isso vai psicossomatizar cada vez mais as características positivas ou negativas. Então, esse bloqueio emocional negativo ele vai possibilitar com que a pessoa volte da idade atual até o período da gestação, ano por ano, e tudo que for negativo no passado, a pessoa vai poder bloquear. Uma coisa, quando eu me refiro a bloquear, não quer dizer que a pessoa vai ter uma amnésia. Não. O que ocorre é que a pessoa vai poder olhar para o seu passado sem dor, sem mágoa, sem aquele prejuízo emocional que vai gerando cada vez mais inseguranças, cada vez mais estresse, depressão, que vai auto-sabotando a vida da pessoa. A gente realiza esse processo em algumas sessões, para depois, então, realizarmos um procedimento que nós chamamos, uma fase que chamamos de reprogramação mental. O que vem a ser a reprogramação mental? É o contrário da regressão. Em vez da pessoa voltar lá atrás e bloquear o negativo, a gente começa a condicionar os novos comportamentos, ou seja, mais autoconfiança, realização pessoal, mais foco, concentração, memória. Vários aspectos daí sim podem ser trabalhados em conjuntos, porque a mente vai estar mais apta a promover essas mudanças, entende? Se a gente for analisar, por que é tão difícil conseguir isso, mesmo sabendo o que seria melhor? O que acontece? Uma parte nossa quer muito ser feliz, se realizar, só que a maior parte que é inconsciente, ela acaba falando mais alto. Neurocientificamente, a gente pode afirmar que mais de 90% dos processos são ativados inconscientemente. 10% apenas se dá a nível consciente. Por isso que, por mais que você tenha conhecimento, experiência, você sempre acaba reproduzindo os erros da história. Entendeu? Um exemplo assim, ó, que eu sempre coloco essa analogia, que ilustra bem a dinâmica do nosso cérebro, né? E vocês imaginem o cérebro da gente como um computador. A gente usa o computador, chega a determinado momento, o computador começa a pesar, começa a travar, dá problema. O que a gente faz? A gente vai lá, formata ele e instala o nosso programa, e ele volta a funcionar novinho em folha. Assim é a mente. Enquanto não se livrar desses registros que condicionaram esse padrão emocional, você pode fazer o que for. Você vai ter melhoras, mas vai ser sempre a nível consciente. Assim é o caso da obesidade, né? Tem pessoas que fazem aquela dieta maluca, que até conseguem emagrecer por um certo momento, mas depois volta o famoso efeito sanfona. Por quê? O problema não está na comida. A comida funciona como uma válvula de escape para o gatilho que dispara a ansiedade. Então, quando você resolve o problema da ansiedade, aí sim, tudo que é feito depois, você vai ter eficiência. Perfeito, então, né? Bom, para dar uma reformatada, então, para dar uma reestruturada na vida, procure esse profissional, o Dr. Regis Pereira da Rocha, nosso convidado hoje aqui na programação da Estação TV. E mais informações em atitudemental.com.br. Doutor, sucesso, cumprimentos, foi muito bom, foi prazeroso conversar com o senhor. Isso, uma coisa que eu gostaria de colocar, tá, para vocês, eu uso uma gama de ferramentas, né, e também técnicas extremamente inéditas até nesse campo. E também eu gostaria de dizer assim, ó, como é que é o procedimento na prática, tá? Como é feita a sessão. O relaxamento ele dura em torno de 20 a 30 minutos, vocês relaxam do pés à cabeça, você fica consciente do início da sessão até o final da sessão e você lembra de tudo após a sessão. Outra coisa, você não precisa nem falar durante a sessão, como algumas pessoas, né, imaginam. Tudo que a pessoa vai fazer é simplesmente manter os olhos fechados e escutar. Através do aparato que eu tenho, a pessoa já entra facilmente no estado natural do relaxamento, sem esforço algum, certo? Perfeito, então. Obrigado, né, pelo atendimento aqui. Procure o Dr. Regis Pereira da Rocha, ele que tem atendimento aqui no município de Carlos Barbosa, também na Grande Porto Alegre, né, Canoas, né, doutor? Também em Canoas, há mais de 10 anos, tá lá.
atendo lá. As pessoas que quiserem procurar meu nome, basta pesquisar no Google ali, Regis Pereira da Rocha, né? Ou pode escrever hipnose clínica em Canoas ou hipnose clínica em Carlos Barbosa, vai ter acesso às minhas referências. Hipnoterapeuta Dr. Regis Pereira da Rocha com a gente aqui na programação da Estação TV.